Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que nos sustenta, da qual nós depositamos nele a nossa confiança. Provérbios 4, no versículo 23, nos ensina que devemos guardar no nosso íntimo a razão, está no nosso íntimo porque do coração se procede toda saída. Jesus já advertia na época os religiosos: como podeis falar coisas boas, se o vosso interior é um sepulcro caiado. Porque devemos, segundo a verdade, segundo o Espírito, sempre através dele nós purificamos o interior. Porque do interior é que se procede a saída de maledicência. Um homem que guarda o seu bom tesouro no seu íntimo, ele retira do seu íntimo o bom tesouro. Mas aquele que guarda a maledicência, também ele retira do interior o mal, da onde se procede os homicídios, todo tipo de maledicência, do qual nos ensina a palavra: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sujeitai-vos ao nosso Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim nós guardamos o bom tesouro num coração de carne, da qual através do Espírito Santo, sendo lavado e purificado, santificado enquanto há tempo, do qual pelo esfriamento dos últimos tempos, muitos da onde se procede do interior as guerras, as iras, porque aqueles que estão segundo o poder da lei estão, segundo a lei de Moisés, estão sobre o poder da ira, são brigas. Aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, né? Mas aqueles que anunciam a verdade, da qual a palavra nos diz, os pacificadores, são aqueles que anunciam o arrependimento para que o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar também o tesouro do qual nós alcançamos no interior, da qual são as suas virtudes: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o espírito de ousadia e não de covardia, de força, de poder e de equilíbrio, do qual nós perseveramos dia após dia. Ele nos sustenta, nos capacita, nos fortalece. Vivemos de forma sobrenatural. Já não somos nós que vivemos, mas o Espírito Santo vive em nós, Cristo vive em nós e nós nele, e perseveramos, do qual pelos seus frutos os conhecereis, da qual há aqueles que perseveram sendo santificados e purificados enquanto há tempo, da qual aqueles que guardam as maledicências, a palavra diz que surge-se mais ainda enquanto há tempo, do qual ele está a galardoar, como ele tem nos falado, segundo as próprias atitudes de cada um, porque há um tempo apropriado para todo o propósito aqui debaixo do sol. É um tempo apropriado, segundo Eclesiastes 3, do qual há mais esperança, porque a palavra diz que ainda que um pecador acumule muitos seus crimes, acumule iniquidade sobre iniquidade, há mais esperança para aqueles que perseveram acatando as advertências do Espírito Santo e mantendo o seu
interior sendo santificado, purificado, a mente e o coração, que é a paz que excede todo o entendimento, guardados em Cristo, segundo o direcionamento do Espírito. O Deus Altíssimo nos atrai até Cristo e Cristo nos revela, da qual Ele nos ensina. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Sabemos de Lázaro, do qual ainda os discípulos que seriam feitos apóstolos, Jesus já o chamava de amigo, ou seja, ele já estava com a mão no arado e fazendo a vontade do nosso Senhor. Ele havia nascido de novo através daquela ressurreição. Sabemos que ali, quando ressuscita Lázaro no quarto dia, para que não houvesse confusão, da qual sabemos que a primícia da ressurreição e ao terceiro dia é aquele que vive e reina, aquele que era antes mesmo de Lázaro, assim como João Batista já testificava: vos batizo com água para arrependimento, mas de vossos pecados, mas após mim virá aquele que era antes de mim, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, do qual o batismo de fogo é com a ascensão de Cristo depois que creram, aonde perseveraram. Antes estavam segundo a covardia, da qual o próprio Pedro o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, mas quando receberam o batismo de fogo, anunciavam com ousadia, com intrepidez, lembravam-se de tudo do qual o Mestre havia lhes dito em relação às Escrituras, da qual todo aquele que recebe esse batismo tem a revelação, da qual a boca fala o que o coração está cheio. É como um interior flui uma fonte de água viva, a boca fala o que o coração está cheio. A água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, do qual através dele nós anunciamos em espírito e em verdade. Ele já dizia ao povo que as vossas tradições humanas os afastam a cada dia mais ainda do Deus Altíssimo. O reino dos céus está muito próximo de vós, mas eles não compreendiam e nem o reconheciam, do qual, quando se surge a discussão porque não se lavava as mãos ele e os discípulos antes da alimentação, ele dizia: não sabeis o que entra pela boca sai pelo esgoto, mas na verdade o que sai da boca é que contamina o homem, porque seus corações estavam contaminados de todo tipo de hipocrisia, da qual nós seguimos segundo a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, antes mesmo do ladrão, o assassino, que desde o princípio matou Abel, porque sujeitou ao diabo, aquele que foi rejeitado pelo Senhor, porque suas obras eram más, e derramou o sangue de inocente. Do qual a palavra nos diz: muitos são nos dias atuais que, quando levantam a mão ao alto dos céus, estão com as mãos cheias de sangue de inocente. Este povo o louva somente com um mover de lábios e um coração distante. Ele mesmo já dizia: o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água, da qual ali naquele mesmo poço de Jacó, quando tem ali um encontro com a mulher samaritana, da qual os samaritanos não se davam com os judeus, e ela pergunta, na verdade, nossos pais, do qual fizeram um templo,
porque eles não podiam subir a Jerusalém, mas dizem que o tempo correto é louvar em Jerusalém. E Jesus disse: na verdade chegará o tempo, vós adorais o que não conheceis. A salvação vem do judeu, através do Filho do Homem judeu que nasceu ali no Monte das Arábias, o mesmo que passou pelo grande espetáculo no Monte das Arábias, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E o mesmo que nos dias agora, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele já dizia àquela mulher no poço de Jacó, da qual ela dizia: por acaso tu és maior do que Jacó, que cavou esse poço, do qual serve para nós e para os animais? E ele disse: na verdade chegará o tempo que nem em Samaria e nem em Jerusalém, na verdade nem nos confins da terra se encontrará os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores não está condicionado a templos feitos por mãos humanas, mas assim a um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, o nosso tesouro, mais valioso do que as finas joias, do que os rubis, do qual nós perseveramos e a boca anuncia constantemente, e a ele seja toda a honra e toda a glória. Porque nada seria possível se não fosse por ele, para ele e por ele são todas as coisas. E assim, em mais um dia, até aqui nos sustentou o nosso Senhor. O amanhã a ele pertence, ele tudo opera e executa. Ele é aquele que continua a operar sinais poderosos sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, Oceania, a Europa. Ele é aquele que está purificando o templo. Ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos. O zelo da casa se inflama, porque está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de covil, de ladrões, casa de comércio. E ele conhece entre aqueles que o interior, segundo a intenção, é um anúncio da sabedoria da qual alcançamos para a salvação de almas, assim como aqueles que o seu umbigo é o seu Deus, da onde comiam a carne das ovelhas e arrancavam suas lãs, porque o Senhor fechou a porta do ministério da iniquidade, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, e está expulsando todos aqueles que amotinam em vão e que fazem, chama-se os filhos da desobediência, que acumulam iniquidade sobre iniquidade e não têm submissão, segundo a meretriz da qual o Senhor está a expulsar. Contemplai aqueles que perseveram segundo o único mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus. Ele nos concede o galardão segundo as próprias atitudes que o Espírito Santo produz em nós. Mas aqueles que seguem como rebeldes na rebelião, assim também ele está a galardoar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.